Bom dia! Bom dia, gente! Olha o sol lá fora, contente, brilhando, radiante, né? Nos dando o prazer de uma nova manhã, né? Oxalá, ou seja, tomara que todos nós, ao levantarmos, possamos convidar Jesus a entrar em nossas casas, em nossos lares. De que maneira que a gente faz isso? Abrindo a janela, permitindo o astro-rei adentrar o nosso recinto e louvando o Criador, louvando Deus Pai, né, louvando a vida, dando graças por mais uma bendita oportunidade. E através desse nosso dia a dia, desse ir e vir da maré humana, é que nós damos então com uma grande realidade. Realidade esta de, ao constatarmos de frente ao espelho e identificarmos que somos filhos de Deus e quem é que é aquela pessoa que está de frente de mim. Quem é aquela criatura que eu enxergo e que vejo? Ou melhor, eu amo essa criatura que eu estou enxergando. Porque nós só conseguimos olhar, né, para a nossa face mediante o quê? Ao uso de um material que é o espelho. Né? E muitas vezes nós usamos, né, desse espelho, ou melhor dizendo, desse subterfúgio de não podermos nos enxergar e acabamos então não vendo quem somos. Mas também uma outra maneira de enxergarmos quem somos é olhar para quem? Para o que está à nossa volta. E aí então nós vamos identificar naquela criatura, naquele irmão que compartilha a nossa jornada, muitas de nossas características. E muitas vezes nós sabemos apontar direitinho quais são os defeitos, os problemas, as dificuldades que aquela criatura tem, mas não conseguimos enxergar os nossos próprios defeitos. Eis então toda essa introdução para podermos então identificar, né, que nós só seremos realmente livres na razão direta de que quando nós respondermos aquela pergunta: conheça-te a ti mesmo. Hoje estaremos desenvolvendo junto com os senhores e com as senhoras aqui presentes, e também com os nossos amigos internautas, né, sobre o livro Os Prazeres da Alma, de Francisco do Espírito Santo Neto, ditado pelo Espírito de Hamed. Essa mesma dupla, né, o médium e o mediador, eles atuaram também junto em várias outras obras. Uma das mais conhecidas são As Dores da Alma, que também a casa faz estudo periódico sobre ele. E após falarmos sobre dores de alma, vamos falar um pouquinho de prazeres da alma também, que é extremamente importante. Então vamos lá. Liberdade. Nós somos livres. Se formos analisarmos pelo o que a história nos mostra, né, afinal de contas, né, o homem que foi criado por Deus, nosso Pai, como co-criador das coisas em nossa volta, ele também teve a responsabilidade de governar, né, os animais, de cuidar das plantas, de cuidar dos rios. Né? Então, Deus deu ao homem a inteligência e a comunicação, através da fala, através da escrita. Só que o homem faz o que com essas dádivas benditas? Né? Usa-se do seu poder, da sua força, da sua autoridade imposta e subjuga os demais que não têm tantas características assim. Então, o homem utilizou de um meio muito escroto chamado escravatura. Né? Então, criou-se escravos entre as pessoas. Então, o que tinha mais força, quem tinha mais exército, quem tinha mais poder, ia e fazia com que os outros fizessem a sua própria vontade. Ah, mas isso faz tempo, não tem mais escravos hoje em dia, né? Vocês acham que isso é verdade, gente? Né? Não vou dizer aqueles escravos que ficam presos aos grilhões, às correntes, que ficam, né, presos aos troncos. Mas quantos troncos, grilhões e correntes nós temos na nossa vida? Quantos nós mesmos somos escravos? Abrindo parênteses, oi linda, hoje nós estamos aqui embaixo com a evangelização infantil, tá? Né? Desculpe o transtorno, vocês podem ver, nós estamos em reforma, né? E para melhor atendê-los, então peço um pouquinho. Isso, passa aqui, ó, dá a volta aqui e desce essa escadinha, né? Para melhor atendê-los, para melhor dar um conforto para vocês, e acho que contamos com a compreensão de todos, e breve, muito em breve,
o nosso centro, Casa do Caminho, vai estar assim muito acolhedor para todos nós. Aliás, esse é o nosso objetivo. Não nos preocupando apenas pelo lado material, mas pelo acolhimento fraterno e humano que nós aqui pregamos. Bom, fechando parênteses, voltando então ao tema, quantas vezes nós mesmos somos escravos de muitas coisas? Sou escravo do tempo, sou escravo das obrigatoriedades da vida, sou escravo de relacionamentos, sou escravo de muitas e muitas coisas. Ou então, quando não sou escravo, eu faço os outros meus escravos, que é pior ainda. Eu tenho aquela secretária do lar que eu a trato como igualdade, né? Assim, respeito, humildade, não, você vai comer lá junto com os cachorros, né? E o que sobrar que da minha comida você come. E por aí vai. Quantos trabalhos, até trabalhos que as pessoas buscam o seu sustento e apenas por ter um local para pousar e um prato de comida para comer, já se dão por satisfeitos. Em pleno século XXI. Então, o tema é maravilhoso porque nos faz nos despertar para uma nova realidade. Pois bem, meus queridos, então vamos lá. A rigidez mental é uma das formas mais corriqueiras de atrair o sofrimento. A rigidez mental é uma das formas mais corriqueiras para atrair sofrimentos. O que vocês acham dessa frase? Quantas vezes nós, através dos nossos pensamentos, das nossas ideias, acabamos dificultando o nosso próprio progresso, a nossa própria evolução. Por determinados dogmas, tabus, preconceitos, nós não evoluímos, nós não crescemos. Um outro parênteses, André, a evangelização está lá embaixo hoje, tá? Onde a gente percebe que, através de detalhes, pequenos detalhes, nós ficamos amarrados, nós não queremos sair daquilo. Vamos imaginar o seguinte, meus queridos, quando nós estamos num tempo assim meio frio, meio chuvoso, aquela coisa, a gente sempre coloca o quê? Um casaco, não é verdade? Para nos proteger, nos aquecer, nos sentimos mais acolhidos. Que essa simbologia do casaco, está aberto o portão lá, linda? Acho que, não sei. Então está aberto ali o portão. Senão, coisas acontecem. Não podemos ser presos, escravos da metodologia. A gente tem que estar nos adaptando às intempéries. Pois bem, esse casaco, ele nos aquece. E é como se fosse, então, uma proteção. E os nossos padrões mentais são como se fossem casacos. Eu me aqueço, me protejo, mediante naquilo que eu acredito. Não estou aqui falando se é certo ou errado. São coisas que eu acredito. Eu acredito, de repente, de determinadas ações possam trazer benefício para mim e assim eu faço. Só que muitas vezes essas crenças vêm o quê? De geração, de geração, de geração em geração. Não estou falando que nós temos que esquecer o que foi feito e aprendido no passado. Tudo tem o seu valor, tudo tem a sua importância. Mas as coisas progridem, o mundo gira. Os mais antigos vão lembrar do slogan, e a Lusitana roda. Lembra esse slogan, O mundo gira e a Lusitana roda. Pois bem, gente, é exatamente isso. O mundo está girando, não está estagnado. Será que eu estou girando de acordo com a mesma velocidade que ele? Ou estou preso em determinados padrões, determinadas atitudes? Eu não questiono, e eu fico bem protegido dentro desse casaco. Vamos experimentar tirar pelo menos um pouquinho aqui a manga, depois para tirar a outra manga, deixar ele só jogado nos ombros, porque ninguém está pedindo para vocês deixarem de lado o casado e enfrentar as novas oportunidades, mas ter a liberdade de pensamento, ter a convicção de que aquilo que estou idealizando pode sim trazer para mim benefícios mútuos. Pode sim trazer para mim uma evolução, um crescimento moral e espiritual. Para transformarmos a vida para melhor, temos que começar a nos mudar por dentro. Por isso nós começamos a falar, quem é você? Você se conhece?
Quem é você? Quem é aquela imagem que está sendo refletida no espelho? O que eu faço? O que eu sou? Para que eu sirvo? Gente, não vamos aí, falsa humildade, eu não sirvo para nada. Não, nós servimos para muita coisa. Servimos para muita coisa. Todos nós somos co-criadores. Basta lembrarmos de Jesus, quando reunido com os seus apóstolos e uma legião de seguidores, falava que vós sois deuses. Podereis fazer aquilo que eu faço e ainda mais. Basta crer. Então, é crer, é ter essa convicção, esta fé firme dentro de mim e não apenas um casaco que me aquece e me protege, mas sim uma fé determinada. Eu brinco aí fora, né? As pessoas sabem que a gente milita um pouquinho já na doutrina dos espíritos, e eu falo que eu não acredito na reencarnação. As pessoas falam até, não, isso é possível, eu sei, eu não acredito na reencarnação. Eu falei, não, eu sei, ela existe. Percebe a diferença entre aquele simples acreditar por uma coisa imposta, por ter falado, por ter gerações e gerações, mas aquela convicção certa, eu sei, ponto. Então, eis aí a grande diferença. Eis aí estar imbuído dentro de cada um estas certezas. E sabendo, eu me torno livre, eu tenho a liberdade de poder falar. Percebe, então, como é que funciona? A partir do momento que você se conhece, tem essa certeza dentro de você, fica mais fácil. Não tem aquelas reticências, aqueles dois pontos, aqueles exclamar, mas será? Eu não, né? Não, papum. Né, como diria minha mãe, papum. Pois bem, meus queridos, vamos lá. Quando nós desfazemos das crenças inadequadas, morre em nós tudo aquilo que é velho e passamos a reformular ou remodelar novos caminhos, dinamizando a casa mental e ampliando o universo pessoal. Dá o casaco. A partir do momento que eu começo a me compreender como ser humano atuante, filho de Deus, co-criador, eu posso deixar de lado o casaco. Eu posso seguir adiante, eu posso vencer. A minha meta é a felicidade. E eu só vou alcançar essa felicidade na razão direta da minha liberdade. Eu sou livre. Do quê? Não estou falando de nós sairmos aí como anarquistas, né, lutando por causa própria. Não. Sou livre de preconceitos. Sou livre de acusações. Sou livre de dogmas. Eu tenho a força, né, essa gana, essa vontade de viver. Será que eu sou livre? Eu me deixo entregar pelas coisas que me faz cair, né? Qualquer pequena dificuldade eu já transformo aquilo em algo absurdo, né? Eu fico nervoso, eu descarrego, enfim, aquela coisa que acaba me prendendo. Eu esqueço, né? Todas as dores que eu tenho, todas as dores que faz com que a minha vida fique difícil de caminhar, eu esqueço de que Jesus, né, o homem, Jesus, né, aquele que veio nos ensinar o caminho, eu me esqueço dele. Eu me esqueço que ele se doou integralmente por todos nós. Não nesse sentido dogmático que a religião tradicional nos colocou, nos jogou, nos até forçou o goela lá dentro, né, que ele foi o Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo. Não, gente. Mas pela função máxima daquilo de amar os irmãos. Eis aí, por isso o significado da palavra paixão é amar intensamente. Não sofrer, é amar intensamente. Amar ao ponto de perdoar os seus algozes. Ele era livre para fazer tudo isso. Ele por acaso cometeu algum crime, fugiu, quebrou alguma regra? E pelo contrário, já que o acusaram e o condenaram, ele simplesmente, tudo bem, seja assim. Ele não foi contra. E não blasfemou, não reclamou, não se indignou com todas as atrocidades, todas as blasfêmias que recebeu. Mas nos deu o exemplo, né, de como seremos livres. E ensinando, inclusive, a maior liberdade de todos nós, que é vencer a morte.
Todos nós, né? Eu sei que não é o caso de vocês, é um caso hipotético, nós temos medo de morrer, né? Os espíritos não têm medo de morrer, não. Os espíritos acreditam piamente que a vida continua, né? Então, sabe que o seu livro é uma página aberta, tudo tranquilo, mas é a única certeza que nós temos nessa, digamos, vida, né? Que a vida verdadeira é do outro lado, que são os estágios que nós aprendemos e trabalhamos. Porque quando nós somos libertos desta máquina biológica, isso aqui é matéria, isso aqui é matéria, isso aqui é matéria, então nós não conseguimos, né, transpor um ao outro. Eu venho para cá, vou bater aqui. Né? Enfim, isso aqui é uma coisa material. E nós não somos isso, gente. Nós somos essência. Né? Então, a liberdade de pensamento. Com a graça de Deus, eu não consigo imaginar o que vocês estão pensando. Que bom, né? Porque aí eu consigo transcorrer a palestra. Ai, meu Deus, esse cara está só falando bobeira. Aí não vejo a hora de sair. E quando a hora vai terminar. Enfim, gente. Então, por nós termos, né, essa prisão corporal, nós somos limitados. Mas é para o nosso próprio bem que assim o seja. Porque com essa prisão corporal, faz com que eu tenha alguns freios mediante aquilo que eu produzi no pretérito, no passado. Então, se de repente hoje eu me encontro em determinado local, com determinadas pessoas, é porque é para o meu próprio bem. De repente eu me encontro com determinadas falhas físicas ou cognitivas, é para o meu próprio bem. Jamais temos que colocar isso como castigo. Deus não castiga ninguém, meus queridos. Assim como Deus não perdoa ninguém. Como assim? Porque Deus ama. Olha a diferença de novo. Deus não castiga, Deus não perdoa. Deus ama. Então também nós que somos Deus, nós não podemos castigar, condenar e nem perdoar. Nós temos que amar. Estamos muito longe, é lógico. Então vamos começar pelo menos perdoando, já está ótimo já, né? Vamos nos libertando aos poucos dessas amarras no dia a dia. Porque queiramos ou não, a mudança gera sempre um desafio. Será que eu quero sair do meu quartinho seguro, quentinho? O casaco é tão gostoso, né? Me aquece. Será que eu... Não sei, né? Acho que tá bom assim, né? Time que se ganha não se mexe, não se diz daí o jogo popular, né? Mas a rotina produz angústias e depressão. Por isso, todos somos convidados a nos reformular emocionalmente e procurar novos conhecimentos filosóficos, religiosos, científicos, para que possamos manter nosso equilíbrio existencial. Paulo de Tarso falava o seguinte: tudo me é lícito, porém nem tudo me convém. Nem todos os espíritos vêm de Deus. Né? Será que a gente acredita piamente, né, por causa desse meu casaco que me protege, que é aquela pessoa, só porque veio aqui na frente, só porque esse magrelo que veio aqui na frente fala algumas coisas, vão acreditar? Não, gente, por favor. Eu sou limitado, sou humano, eu erro tanto, tenho tantos problemas quanto vocês todos. É questão de a gente parar um pouco, analisar, ler, estudar, nos orientar, conversar, discutir, analisar. Aí então a gente vai começar a quê? A crescer. Nada que é imposto, né, é bacana. Nada que é, né, forçado entra na cabeça da gente. Às vezes, no passado, assim funcionou. Mas como nós falamos já, o mundo está girando e o progresso está vindo. Basta ver, né? Nós temos aí hoje na plateia duas piquichurruchas, né, que vão aqui nos brindar com a alegria da presença de vocês. E daqui a pouco elas já vão estar, né, já quando vocês menos esperar, já pulando de um lado para o outro, apertando o botão, mexendo nas coisas, né? Se é que não está fazendo ainda, né? Porque a velocidade do tempo é outra. O tempo passado, nós ficávamos assim, né, olhando para a natureza, será que vai chover, será que não vai chover? Hoje a gente tem lá clima-tempo, já sabe o que vai acontecer daqui a uma semana. É louco uma coisa dessa. Né? Nós temos que nos adaptar a isso. Temos que quebrar determinados tabus e seguir adiante. É onde estamos? Será que nós temos como verdade, é a verdade mesmo? O que é a verdade? Assim perguntou Pilatos a Jesus. E Jesus, o que ele fez, gente? Se calou. Por que ele se calou? Porque, será que Jesus não saberia a resposta? Não, né? Ele sabia sim.
Simplesmente ele falou um pouco tempo antes, né? Que ele é o caminho, a verdade, é a vida. Então ele não precisava responder o que é verdade, porque ele já estava demonstrando o que era verdade. Amar. Amar. Um Deus de amor, não um Deus vingativo que Moisés trouxe, punitivo, que destruía os exércitos inimigos, que iam na frente dos seus exércitos levando a arca da aliança para poder dar medo aos seus adversários. Esse era o Deus único que Moisés trouxe, maravilha, mas um Deus de mão forte, de pesada, olho por olho, dente por dente. Aí então vem Jesus e nos traz um Deus o quê? De amor, um Deus Pai, um Deus verdadeiro. Não que o Deus de Moisés fosse falso, não é isso, mas o Deus acima de tudo de amor. Ele vem, qual o pai que dará para o filho uma serpente com isso pede um pão? Então eis a grande verdadeira lição de Jesus, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Por isso que ele não respondeu a Pilatos quanto esse o inquisitor. Fala, olha para mim que você vai saber que é verdade. E, lógico que se é o meu é por minha própria liberdade de expressão poética. Ele jamais falaria esse termo, né? Pois bem, meus queridos, estamos nos sentindo bem com essa verdade que nós acreditamos? Não respondo para mim, respondo para você. Estamos realmente animados e felizes com o nosso dia a dia, com nossa condição, com nossos afazeres? Não, de repente podemos estar presos a determinados contextos e ainda não nos apercebemos que precisamos modificar nosso modo de viver a vida. Nós muitas vezes nos sentimos escravos, né? Já foi dito aqui, do tempo, das obrigatoriedades sociais, escravos das condições materiais que são nos colocados. Bom, ainda estamos num estágio evolutivo que eu preciso me alimentar desta máquina biológica, então eu preciso ter comida. A comida hoje é através de uma troca, não uma troca de um passado que eu tecia um pano e trocava por cabras ou por ovelhas, mas sim hoje eu ofereço o meu trabalho, as minhas aptidões, as minhas competências, e sou remunerado por isso, e através dessa minha remuneração eu obtenho o sustento, ou através de alimento, ou através do lazer, ou através da casa, enfim, cada um vai na luta do dia a dia, aí, trabalhando, buscando e se burilando, né, nesse ir e vir da maré. Mas, através dessas prisões que nós nos ficamos, sou escravo do dinheiro, muitas vezes eu reclamo pela falta do mesmo, né? Muitas vezes eu faço atrocidades, eu cometo desatinos por causa desse vil metal. Vil metal, porém, ele se fosse tão ruim, Deus assim não o permitiria, mas ele permite porque ele é uma coisa boa, né? Nós temos que saber trabalhar, saber fazer bom uso disso, aí é de cada um. Porque quantas vezes nós não estamos presos a isso e esquecemos que Deus é mais, né? Porque tem aquela passagem célebre que ele fala, nem só de pão vive o homem, mas toda a palavra que vem de Deus. E aquela outra, para nós darmos por encerrada essa primeira parte, onde ele diz, dai de César que é de César, que é de Deus. Então, se eu tenho que ter um alimento e tenho através desse alimento, através do fruto do meu trabalho, conquistar esse alimento, que seja um trabalho honesto, que seja um trabalho verdadeiro, que eu me sinta à vontade perante esse trabalho e não ser um escravo preso, né, de determinadas normas. Não é porque de repente a empresa pratica coisas ilícitas que eu assim vou aceitar por conivência. Eu vou estar na mesma razão praticando abusos, né? Eu vou estar aceitando aquilo como uma verdade e isso não é uma verdade. Então, se você não está bem aonde está, saia, porque nós temos que florescer onde estivermos plantados. Mais à frente, Hamed nos elucida dizendo o seguinte: a liberdade é na ciência a experimentação e o raciocínio, na filosofia o bom senso e a sensatez, na religião o discernimento e a naturalidade, na arte a originalidade e a inspiração, na sociedade a igualdade e solidariedade. Um dos grandes movimentos culturais, transformadores, sociais,
e histórico da nossa sociedade ocorreu em 1789. Me desculpe que a gente fala um pouquinho, que foi a Revolução Francesa, gente. Tá, a Revolução Francesa, para aqueles que não lembram da história, ou que faltaram nesse dia na aula, né, ocorreu porque a nobreza francesa, né, que estava num status muito elevado, né, construindo palácios e mais palácios, comendo e desperdiçando alimento, vivendo, né, num antro, né, de podridão, podemos colocar essa palavra entre aspas, enquanto a grande maioria das pessoas, o povo, a plebe, nem tinham o que comer. E certa feita essa plebe ficou batendo nos portões do palácio e a rainha, por que eles fazem isso? Ah, porque eles estão com fome. E eles brioches, né? Então, uma coisa louca, eles nem tinham o que comer e estavam querendo dar uns docinhos para eles. E eis então que a turba, então, juntamente com uma classe mediana, que eram os burgueses, tomam, né, se reviravoltam e conquistam uma nova liberdade de expressão. Por que toda essa historinha? Porque nós vamos falar agora do grande slogan que até hoje o povo francês carrega, que é liberté, égalité et fraternité, ou seja, liberdade, igualdade e fraternidade. É fabuloso quando nós percebemos que nós lutamos por uma igualdade, todos somos iguais. Nós lutamos por uma liberdade, eu tenho a liberdade de expressão, de falar, de agir, de pensar. Ninguém vai impor nada em cima de mim. E somos todos o quê? Irmãos, somos fraternos. A filosofia é fabulosa. Na prática, depois a história veio nos mostrar que não foi bem assim. Mas tudo bem, valeu a intenção, né? Mas, como dizem, está cheio, né? O inferno está cheio de boas intenções, mas vamos continuar esse nosso bate-papo aqui na manhã de hoje. E não é à toa, né, porque a gente falou nisso, de igualdade, fraternidade, liberdade, não é à toa que o Espiritismo surge exatamente nesse país, né, e muito pouco tempo depois de ocorrer essa revolução, sabe? Porque era o período do iluminismo que estava ocorrendo, depois de um período trevoso das trevas, das sombras, de todas as coisas que aconteciam, e era um país, era um povo que tinha esse germe dentro da sua essência, da igualdade, da liberdade, da fraternidade. E foi então nesse momento importante e preciso que veio surgir então a terceira revelação. Nós já falamos de Moisés, que trouxe um Deus único, Jesus, que nos trouxe um Deus Pai, e aí vem a doutrina dos Espíritos, não trazer nada de novo, apenas confirmar tudo aquilo que Jesus nos trouxe e nos dando a responsabilidade pelos nossos próprios atos. Aí está a grande revelação, por isso que chama consolação, o Consolador prometido, porque vai nos consolar, vai nos apaziguar a nossa alma, o nosso ser, o nosso espírito. E Kardec então indaga no Livro dos Espíritos: o homem tem o livre-arbítrio dos seus atos? O homem goza do livre-arbítrio desde o nascimento? E os informantes da vida maior respondem: visto que eles têm a liberdade de pensar e de agir, sem livre-arbítrio o homem seria uma máquina. A liberdade de agir desde que haja liberdade de fazer. Nos primeiros tempos da vida, a liberdade é quase nula. Ela se desenvolve e muda do objeto com as faculdades. Traduzindo em letrinhas de forma. Sim, nós temos a liberdade. Né? Nós temos o famoso livre-arbítrio, que vários expositores já vieram aqui a essa tribuna e falaram muito bem, né, sobre livre-arbítrio. Só que nossa liberdade de agir é igual a de um peixinho no aquário. O peixinho pode ir para onde ele quiser, né? Dentro do aquário. Ele vai para bum, bate no bum. Então, essa é a nossa liberdade, gente. Na medida em que nós evoluímos, nos transformamos, o nosso aquário vai aumentando. Então, tem aquele que parece um globo de lustre, né? Depois vai passar por uma caixinha de quadradinha, depois já passa por aquele armário, perdão, aquele aquário que fica em cima da mesa, com mais luzinha, depois vai para aquele aquário que fica embutido na parede, e aí nós vamos crescendo, evoluindo, aprendendo, até um dia atingirmos o alto mar. Aí sim nós teremos total e plena liberdade de ir para onde bem entendermos. Acho que essa analogia do peixinho no aquário fica um pouco clara. Quem não tiver alguma dúvida, é só perguntar, que a gente está aqui para isso, para tentar explicar um pouco melhor. Por que, meus queridos, nós temos essa liberdade de acordo com o peixinho no aquário? Porque muita coisa nós ainda temos que expurgar, lapidar dentro de nós. Afinal de contas, nós tivemos vários antes. Teremos
outros tantos depois. Mas vivemos o momento atual. E neste momento atual, nós somos frutos, a nossa liberdade é fruto, o nosso livre-arbítrio é fruto daquilo que eu fui. Então, se meu aquário hoje está pequeno, se eu conseguir já saber aonde que eu bato a cabeça, é até aqui que eu posso, não posso sair mais desse espaço, eu vou trabalhar isso dentro de mim, para então conseguir ter mais liberdade de agir. Por isso nós falamos, né? Quem somos? Raciocinamos sobre isso. O que vive... vamos lá. Aí ele começa a falar a respeito também de que muitas vezes nós, né, vivemos presos em determinados princípios, em determinadas situações. Hoje, na Folha de São Paulo, na propaganda, né, mas é um veículo de comunicação que todos podem ter acesso, traz um suplemento chamado A Era da Corrupção, uma coisa assim, falando sobre corrupção, gente. Coisa nova aqui no Brasil, né? Acho que nunca houve na sua história um período como esse, né? Mas, meus queridos, desde que Brasil, 1500, né, Fernanda? Se essa história não me engana, né, só fazem aí um pouquinho mais de 500 anos que, desde a nossa colonização, já houve esse bichinho corrupto, né? É o bichinho que está no germe da nossa nascente. É uma pena, porque nós fomos colonizados por uma série de pessoas que o padrão moral e social daquele momento era muito baixo, né? Porque quem vinha para cá, né? Pessoas que estavam condenadas à morte, pessoas que ou ficavam lá para lutar contra os guerreiros, ou então vinham enfrentar o mar, poderiam morrer no meio do caminho, muitos deles morriam, ou então iam ser comidos pelos índios canibais que aqui tinham, como se assim fosse verdade. Mas, então, que vinham para cá eram só pessoas assim de baixa conduta moral. E ao chegar aqui, encontram índios pacíficos, amorosos, delicados, né, e com suas belas índias trajando apenas nada. Então, imagine o que não aconteceu na cabeça dos portugueses, né, gente? E queriam depois o quê? Escravizar esses índios. Não conseguindo, então vamos trazer os nossos irmãos negros para que eles sejam nossos escravos também. O Brasil foi o último país do mundo a ter a sua libertação dos escravos. Vocês sabiam disso? O último país do mundo. Basta olhar na nossa sociedade, né? Se a abolição da escravatura ocorreu no século XIX, nós estamos no século XXI, fazem 2 séculos apenas. No início, já é no início do século XXI, fazem apenas 2 séculos, 2 gerações, se muito. Por isso que nós não temos doutorados, grandes juristas, grandes médicos da raça negra, gente. Né? Esportistas nós temos vários, mas pagodeiros então nem se fala, não é preconceito, gente. Nenhum isso. Mas por quê? Porque para nossa própria culpa, nós não deixamos que eles vão à frente. Porque mesmo quando ocorreu a libertação dos escravos, todos eles saíram das senzalas. E foram para onde, gente? Morar na Casa Grande? Ficaram jogados nas ruas. E as pessoas passavam de lá, ainda rosnavam quando viam eles na rua. E o que eles fizeram então? Muitos deles voltaram para as fazendas. Porque pelo menos lá eles tinham um prato de comida. Só que não ganhava a chibata, ou pelo menos uma coisa de bom, né? Eu então ficava lá, né? Ficava comendo as sobras dos patrões e trabalhavam para os patrões. Ou seja, era um escravo, um regime escravo sem ter a escravatura. Pois, meus queridos, é triste, é lamentável. A gente pode então começar a entender como que o país está com esse nível de corrupção, essa série de atrocidades, essa falta de apoio. E aí vem depois alguns regimes preconceituosos, né? Como cota para negros em faculdades. Isso é preconceito, gente. Por que só para negros? Por que não amarelos, cor-de-rosas, brancos? Né? Então, falta critério, muitas vezes, né? Que nos leva a determinadas prisões sociais, prisões culturais, e que nós não somos livres de opinar. Então, numa próxima oportunidade, nós temos a liberdade, não de votar, eu acho muito errado, né? Essa é uma opinião minha própria, né? Logicamente, minha própria voto, né? De que sou obrigado a votar. Que democracia é essa que me obriga a votar? Não é uma democracia. Democracia é você estar livre para fazer o que você bem entender.
Então, mas imagine então se no Brasil a democracia, o voto não fosse obrigatório, né? E o cara ia ser eleito por um voto só, né? Ou alguma coisa do gênero. Mas é o nosso país maravilhoso, eu adoro o Brasil, nós estamos aqui, eu tenho a liberdade de sair daqui ou não, mas eu prefiro ficar aqui e ajudar a transformar esse país. Por me conhecer, por saber o que eu posso fazer, pelo meu papel, pela minha responsabilidade. Mas é responsável por quê, Mauro? Por nada. Mas eu sou responsável primeiramente por mim. E pela minha profissão, que é educador, então eu tenho que passar alguns conceitos para as pessoas. E se eu passo esses conceitos, não que eu acho certo ou errado, mas os conceitos éticos e morais, aí eu vou despertar a consciência daquela pessoa, daquele jovem, daquele aluno, para que ele possa, então, através da sua própria escolha, do seu livre-arbítrio, fazer o que acha melhor. Os indivíduos que alcançaram o estado de liberdade vivem no equilíbrio, porquanto não acreditam em tudo, nem desconfiam de tudo. Porque quando eu estou livre, eu tenho essa minha convicção dentro de mim, eu não sou desconfiado. Né? Porque eu sou convicto. Olha, será que vai acontecer tal coisa? Né? Nós sempre estamos com dúvida. Mas eu não posso andar no centro da cidade de São Paulo, porque lá tem muito ladrão, tem trombadinha, tem cracolândia. Tem. Mas o que eu faço para que isso não aconteça? Primeiramente, gente, é onde que é? No pensamento. Mas não é só no pensamento, mano. Tá, faça esse auto-exercício. Primeiramente, ao cruzarmos com os nossos irmãos que se encontram hoje jogados nas ruas, irmãos esses que estado deplorável até de vestimenta, até de higiene, uma série de coisas, a primeira coisa que nós pensamos é um vagabundo. Não é isso que a gente pensa? Não sei o caso, não são vocês, são outras pessoas, né? Que espírita jamais age dessa maneira. Espírita sempre é um ser superior, né? Então, pensa, já joga, né, uma carga negativa naquela pessoa. É uma criatura, filha de Deus, que tem problemas como nós. Só que às vezes nós somos um pouquinho mais fortes e não nos deixamos levar por essas coisas. Alcoolismo, drogas, é doença, gente. Temos que tomar cuidado com isso. Temos que auxiliar esse nosso irmão. Temos que abraçá-lo. Temos que ouvi-lo. Não doutrinar. Ninguém aqui é apto para doutrinar ninguém. Mas procurar fazer o melhor que nós temos dentro de nós. Mauro, mas eu não tenho coragem. Tudo bem. Mas você tem um pensamento, não tem? Tem. Jogue pensamento positivo. Fique em paz, meu irmão. Descanse, Deus abençoe, tenha uma boa noite de sono. O que demorei aqui 2 segundos para falar tudo isso aqui, cada vez que eu encontrar com o irmão meu nessa situação? É diferente de falar, meu Deus, você está... Percebeu a diferença, gente? Eu já estou jogando coisas positivas para ele. Se eu jogo, se a Fernanda joga, se você joga, se nós todos jogarmos, se cruzarmos com uma pessoa, a carga que vai envolver ele não vai ser melhor? A luz que vai estar imantando ele. Não, eu estou fazendo a minha parte. Até o dia em que eu chegar a ter essa convicção dentro de mim, ter a liberdade de chegar e estender a mão para a pessoa. É um outro passo, gente. É um outro passo. Poder convidar para vir no local, para receber um passe, conversar. Poder dar uma oportunidade de trabalho. Higienizar aquela criatura. Alimentar aquele estômago faminto. São tantas possibilidades que nós temos aqui, gente. No passado, nós temos as situações muito claras, né? Era a nobreza, era o clero, era o exército e era a plebe. E dentro da plebe tinha os miseráveis. Né? Então eram situações... Hoje em dia está tudo misturado, gente. Porque as pessoas que se encontram jogadas, né, perdidas, né, sem uma liberdade até de ação, porque quem está envolvido muito nesse aspecto, né, da dependência química, acaba ficando preso pelas suas próprias necessidades e carências. Então nós temos que ir lá e auxiliá-los, todos eles. Não importa de que maneira, pelo menos estar lá conversando, não deixando de lado. Porque no passado, como eu estava dizendo, essas classes eram muito distintas e demarcadas. Hoje, nós podemos ter, dentro de uma Cracolândia, alguém da alta sociedade ou alguém extremamente miserável.
Não existe mais essa distinção. Dentro da nossa própria família, podemos ter pessoas que ficam presas, né, através do álcool, se tornam escravos dessa substância química. E nós não temos como auxiliar? Temos sim, gente. É enxergá-los como pessoas queridas, irmãos nossos necessitados. Então, talvez a nossa grande batalha hoje esteja exatamente inserida nisso, nesse universo, de libertar as pessoas dos seus vícios. Nós falamos apenas de 2, né? Mas tem tantos aqueles outros vícios, né? O vício do tabaco, que muitas e muitas pessoas ainda contêm. E não é o vício uma palavra pejorativa no modo de ser, mas de estar preso àquilo, de não mais conseguir ficar sem aquela substância. Ou então, vamos para um pouquinho mais longe, quando eu tenho apego ao material, né? Eu estou preso, sou escravo daquele material. Ou então, apego por pessoas, né? Aquela paixão ferrenha que não consigo me libertar, que toda hora quer ficar junto, grudado. Calma, gente, liberte-se. Não é desta maneira que você vai demonstrar que você realmente ama aquela criatura ou não. E tem também outros tantos aí através do sexo. Quantas pessoas não se deixam levar, se perdem através do sexo? E sendo que o sexo é energia vital para o nosso ser humano, né? É uma energia que nos transforma, é uma energia transformadora, de extrema importância, sabendo fazer bom uso dela. Então, meus queridos, vejam como então nós somos ainda escravos de muitas coisas, independente dos grilhões que a história hoje nos tira dos pés, mas que nós mesmos colocamos esses grilhões em nós. Façamos uma autorreflexão e descobrimos realmente até onde podemos ir através das nossas próprias opções. Começamos a tirar as mangas dos casacos. E um dia poderemos ter assim tão livres, leves e soltos e libertos como as nossas crianças. E entendermos quando Jesus vem e fala, né, que deixar vir as minhas criancinhas, porque entrarão no reino dos céus quem for que nem elas, porque são verdadeiras. Né? Chega a pessoa numa festa e diz, ai, que vestido lindo! Você fala para a pessoa, ah, você está tão feia. Não, a criança é verdadeira. Né? Nós usamos através de subterfúgios para poder passar uma boa imagem. Né? A criança, né, chega lá com você não me trouxe brinquedo, eu queria brinquedo. A mãe morre de vergonha, mas a criança está sendo verdadeira, está sendo verdade. Essa liberdade que nós temos que um dia alcançar, que quando nós nascemos com ela, depois, Rousseau falava, né? O ser humano nasce puro, a sociedade que o corrompe. Então nós temos que ter, né, esse nascimento puro e viver a nossa vida numa pureza como a da criança, para um dia sermos realmente livres e alcançarmos o mar dos nossos peixinhos. Fiquemos em paz. Sejam livres para falar o que se bem quiser. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, falar alguma coisa? Não? Ó céus, fico preocupado com isso. Ou eu falei para caramba, vocês não entenderam nada. Ou então entenderam tudo. Que eu estava falando dos grilhões, né? Geralmente fica mais fácil a gente sempre, principalmente quando a gente começa na doutrina também, né? A jogar esses grilhões, até a gente ficar preso ao passado, a outra vida, a outras vidas, né? E a gente esquece de olhar que muitas vezes a gente está preso a coisas que a gente fez nessa vida mesmo. Na verdade, a maioria das vezes. A maioria das vezes. Um A Fê tocou num assunto bem delicado, porque espíritas que somos, né, estudiosos, né, uma série de coisas, né, nós sempre colocamos a culpa onde? Não, no passado. Né, não, ou nós culpamos um passado distante, ou nós culpamos o obsessor. Né, todo mundo tem obsessor. Não, obsessor, né, tudo é culpa do obsessor. Né, mas quem obsedia quem, né, gente? Será que não? Eu mesmo não me auto-obsedio, né, ou seja, eu sou obsessor de mim mesmo. Muitas vezes as nossas dificuldades são frutos dos nossos erros atuais, das nossas faltas atuais.
Né? A psicologia vem aí nos ensinar muita coisa, é importante, não sei se temos psicólogos aqui presentes, mas é fundamental, né? Ir consultar, conversar, dialogar. No passado dizia que só quem era louco, né? Que ia psicólogo, psiquiatra. Não, hoje todo mundo tem que passar para poder, pelo menos, entender um pouquinho, porque conversar é muito importante. E a gente perceber, então, que a culpa é sempre do passado. Mas quem que fez aquele passado, gente? Fui eu, né? Foi eu que fiz aquele passado, né? Então, para lá. Então, a culpa não é do passado, é de quem? Minha. Opa. Então, já começo a entender que o grande culpado sou eu. E nessa culpa de se autoflagelar, minha culpa, minha culpa, minha culpa, não é isso, gente. É identificar. Opa, então tá, errei em que nisso? O que eu fiz? Foi aquilo. Ah, bom, eu estou sofrendo isso. Perfeito. Então, o que eu vou fazer? Vou mudar. Percebeu o fluxograma da coisa? Né? Então, é aceitar que você é falível, nós erramos. Aceitar que deste erro a causa tem uma consequência. Dessa consequência vai agir e atuar no estágio atual de alguma maneira. E perceber, então, que através das minhas falhas, eu posso sim aprimorar. Nós não aprendemos no erro? Aprendemos. É uma pena. E ainda estamos, né, no estágio onde o erro vai me trazer uma consequência dolorosa. Né? Fala para a criança, não põe o dedo na tomada. A questão vai pôr. Se vira de costas, ela coloca o dedo na tomada. Ela toma um belo de um choque, se bobear uns tapas também. Né? Resultado, ela vai voltar a colocar o dedo na tomada? Não, não vai, porque então ela aprendeu através de uma dor. E a dor, ela é um veículo de transformação. A dor, ela é um veículo de modificação. Não que nós temos que ficar fascinados pela dor, não é isso. Mas temos que estar atento, que é um aviso, né? É um despertar. A febre é um sintoma de que alguma coisa não está bom no corpo humano. Né? E a nossa dor da alma é alguma coisa que não está bom no nosso ser por dentro. Por isso que a gente então tem que descobrir quem somos. Porque através de nós, autoconhecimento, nós vamos ser capazes de libertar-nos de problemas do passado. Mais alguém? Aí eu estou com sede, já está tomando uma tão gostosa aquela madeira, estou tomando aquela madeira. Olha, eu estava mirando, estava uma maravilha aquilo ali. Vai ninguém? Meus queridos, obrigado pelo carinho, pela oportunidade de estarmos aqui, livres, leves e soltos, conversando com vocês, tá bom? Até uma próxima. Então, depois desse momento, onde nós aprendemos tanto, vamos doar um pouquinho daquilo que a gente tem aqui em saúde, em força e em coragem. Então, mais uma vez, vamos nos acomodar nas nossas cadeiras, fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos e colocar para fora o que a gente tem de melhor. Embora tenhamos muitos defeitos, todos nós temos algo de bom dentro da gente. E responsáveis que somos, temos que colocar para fora esses bons sentimentos, essas boas intenções, esses bons pensamentos e enviarmos para os nossos irmãos mais necessitados, que, como o Mauro mesmo disse, foram um pouquinho menos fortes do que a gente e acabaram sucumbindo aí às vicissitudes da vida. Então vamos mandar os nossos melhores sentimentos, as nossas vibrações para os nossos irmãos das ruas, os moradores de rua, sem família, sem um teto, sem o que comer. Principalmente nessas noites frias, nesses dias mais frios, vamos aquecê-los com o nosso amor, com as melhores emanações. Vamos vibrar para os nossos irmãos adoentados nos hospitais, aguardando cirurgias, aguardando a cura para os seus males físicos, e pelos seus familiares, pelos seus pais, irmãos, esposas, maridos, filhos, que tanto sofrem junto também. Vamos vibrar pelos nossos irmãos nos manicômios, presos em si próprio, na sua própria esquizofrenia, na sua própria loucura. Vamos mandar vibrações de amor e de carinho para que esses nossos irmãos tenham a resignação e o entendimento necessário para passar por essa provação. Vibremos
pelos dirigentes das casas espíritas, de qualquer outra casa religiosa, das igrejas católicas, dos templos budistas, de Testemunho de Jeová, das igrejas evangélicas, que esses dirigentes, que tanta responsabilidade têm nas mãos, possam ter a consciência e a elevação do pensamento em Jesus, em Deus, para que possam emanar também as suas melhores vibrações para aqueles irmãos que vão em busca de alívio e de alguma verdade para a sua vida. Vibremos pelos dirigentes também das cidades, dos estados, dos países desse planeta tão bonito, ao mesmo tempo com tantas provas, com tantos problemas. Esses dirigentes políticos têm muita responsabilidade nas mãos, então que nós possamos vibrar por eles, para que eles consigam tomar as melhores decisões e consigam ir se libertando aos poucos dessa ganância, desse poder temporário, efêmero que sobe à mente deles. Vibremos também pelos nossos vizinhos, pelos nossos familiares que estão em casa, por aquele familiar difícil, por aquele familiar que hoje está sofrendo algum problema de saúde, ou de depressão, ou até mesmo econômico, financeiro. Vibremos por essas pessoas que nós conhecemos, que fazem parte do nosso cotidiano e que hoje se encontram em sofrimento físico, moral, espiritual. Mandemos os nossos melhores sentimentos para esse nosso irmão, para esses nossos irmãos. Vibremos pelos nossos trabalhos, pelos nossos chefes ou pelos nossos subordinados, pelos nossos colegas de trabalho, com os quais nós convivemos praticamente o dia todo. Vibremos para que possamos nos harmonizar e cumprir com as nossas obrigações, sem atritos, sem maiores problemas, nesse ambiente onde nós passamos a maior parte da nossa vida e que acaba sendo de onde tiramos o nosso sustento. Pedimos licença agora para vibrarmos por nós mesmos, cada um de nós, fazer uma vibração de força, coragem, saúde, para nós mesmos, pelos nossos caminhos, pelas nossas atitudes, pelos nossos pensamentos, pela fé necessária que temos que ter a cada instante dos nossos dias, que nós possamos caminhar com a cabeça elevada e o espírito elevado em Jesus, nos bons exemplos de Jesus, nos ensinos que Ele nos deixou aqui, para que nós possamos evoluir cada vez mais e que nos momentos mais difíceis nós possamos tirar de dentro de nós a fé necessária para superar aquele problema, aquela situação, que estejamos abertos a ouvir o que tem a nos dizer os nossos anjos guardiães, para que nós possamos fazer dos nossos dias mais saudáveis e possamos fazer da nossa vida uma caminhada sempre para frente, rumo à nossa evolução. E nós finalizamos os nossos trabalhos agradecendo a Deus a oportunidade de estarmos aqui nessa manhã, a oportunidade de termos vindo até aqui. Nós tivemos saúde para sairmos das nossas camas, deixarmos as nossas casas e vimos até aqui. Nós sabemos que muitas pessoas hoje sequer podem sair das suas camas, sequer podem sair das suas casas. Então nós agradecemos a Deus por termos tido essa força e essa oportunidade de dedicarmos o nosso tempo a nós e ao próximo. Nós permanecemos em silêncio para recebermos o passe na sala de passes e recarregarmos as nossas baterias para a semana. Que Deus abençoe a todos.